No ar, o Resenha Tricolor número 185 está de volta, começando a quinta temporada. Estamos aí com chegadas, eventuais partidas, infelizmente. Daniel Campos. Isso aí. Bem-vindo. Obrigado. Feliz 2020. Igualmente. Aos nossos 18 milhões de telespectadores. Muito bem. Nem começamos, ele já tá com aquele sorrisinho maroto. 2020 promete, Daniel Campos? Promete. Promete? Rodrigo Junqueira. Mano, quinta temporada. Tamo aí, né? Tem umas coisas cabalísticas que o número 5... Pode... é isso. 2020, você 2020. nos aguarde aqui. 20 que é 4 vezes 5. Olha lá. Puta. Tá vendo? Ó, Tá são vendo? 4 vezes o 5. Exato. Né? 4 vezes 5 dá 20. Porra. 20. Chorinho, produção. Bom, os assuntos das férias, né? Uma janela de temporada mais parada que o nosso ataque em 2019. Boa. Não é? O time da Copinha, que começou mal, depois engrenou, depois acabou caindo fora, o que pode ser positivo, porque é menos pressão para subir todo mundo num ano que a gente teve, até o momento, 0 contratações, 0 partidas, é verdade. Só exercer uma compra obrigatória de Do Volpe, Volpe, que tem que ser elogiado. Eu acho que as 3, cara. Eu acho Do que Vitor o Bueno também. Igor, o Vinícius, Vitor e o Volpe também. E o Raniel era um problema. Pra mim, se livrou de um problema Também, e manteve o Vitor Bueno. Um problema mais extra-campo do que dentro de campo, né? Sim. E Tipo, pela primeira vez em muitos anos a gente saiu ganhando na troca, né? Porque pode ser precipitado, mas... Veremos, Raniel com mas Vitor a princípio Bueno já, sim. Porra. em tese a gente tinha os dois e agora tem um em definitivo. Então, mas médio, Só que o outro É, é só que problemático a gente- pra caramba, é, né? Mas tinha ele até o meio do ano, não tinha? O Vitor Bueno era até o final do ano. Só Até que o fim desse até ano. o final. A gente tinha ele até o final do ano, só que tinha o Raniel e uma dívida de 13 milhões de um cara que na teoria não funcionava. Então a gente transferiu essa mesma dívida para um cara que na teoria tá funcionando. Nessa Sem lógica. dúvida, justo. Acho que Que mais, hein? Então, dado tudo Aconteceu. isso, as a gente... saídas, acho que... Saídas importantes, né? O Woodson... O Hudson, que o próprio ontem Raniel. deu uma assistência para um gol do Nenê. Aí já Maravilhoso. começa, saia do São Paulo. para. Lembrando que o Fluminense é o único time da Série A que está na mesma fila que a gente. Desde 2012 não ganha o título. Então, se ele ganhar lá, aí eu passo a falar isso. Porque, não, é verdade. Que aí ele foi pra lá e ganhar, aí beleza. Aí eu concordo com quem fala isso. Porque não dá, né? No Fluminense Se não ele dá. ganhar lá, eu vou ficar sabendo 3 dias depois, porque eu acho tão Exato. irrelevante o que o Fluminense pode ganhar. É verdade. Os caras dão volta Isso é olímpica verdade. na Taça mas- Guanabara, tá ligado? Mas... Pô, o Fluminense ganhou a Taça Rio. E eu não lembro se a gente falou dos emprestados que a gente poderia aproveitar ou não, ou rescindir. Não Acho que são falamos. 18 nomes que... Tem os caras aí, né? então- Mas eu acho que só estão pensando no Trellis, né? E mesmo assim ele não tá com o elenco. O É, Diniz que disse vai se aproveitar é Brenner e Sharon. O resto... Trellis não, Brenner e Shailon, não. Douglas... Tô tentando variar um Cara, pouco as piadas. Sharon pra mim é uma piada tão de mau gosto, mas vamos lá. total. Temos o Moody otimista, amigão do Diniz. Tá, então por falar nisso, quarta-feira começa o Começa Paulista, aí, puxa. São Paulo e Água Água Santa. Água Santa. Quarta-feira amanhã, pra você que tá Ah, vendo. é amanhã. verdade. 9h30 no Morumbi. E domingo tem clássico. Não tem clássico. Jungs, perspectivas do São Paulo pra temporada, depois pra semana. Cara, eu acho que... Cara, é difícil falar isso, né? Vocês me conhecem, eu sou meio otimista, meio fanfarrão. Mas eu fico pensando, se ano passado a gente conseguiu fazer uma final com Carneiro e Everton Felipe de falso 9... Não, sério, a gente chegou... Não, a gente chegou naquela final aí, ô Dani. Nós Aí trouxemos um Carneiro aqui. Bateu pênalti de cavadinha. Com o Sidão no pouca gol. emoção, Não era o né? Sidão no gol Era na o final Sidão contra o no- Corinthians? Não, já era o Volpe. Era o Volpe. Era o Que Volpe, pegou o desculpa, pênalti na pegou, cena. Verdade, desculpa. Pelo amor de Deus, Sidão...
Aí seria um pouco demais Um também. pouquinho mais. Mas eu acho que dá pra chegar ali na frente no Campeonato Paulista, manutenção de técnico, de Não elenco. que tá no Figueirense Figueirense. repondo o Denis. Isso aí é maravilhoso. É, por isso que quase caiu pra C, o Figueirense. E hoje eu li Nada um por comentário acaso. da ex-esposa do Denis, falando que o Rogério é mó fominha, que ele falhou, que deveria olha dar aí. uma chance pro Denis. Deveria. Olha onde estamos. É. Mas a perspectiva diante desses fatos, eu acho que pode ser positiva nesse comecinho e a gente já jogar as oitavas de final de alguns campeonatos que, poxa, já é uma melhora. Entrar na Liberta, entrar nas oitavas de Sul-Americana. Acho que o Sul-Americana é a Copa do Brasil que vai direto para as oitavas. É, a Copa do Brasil. Copa do Se Brasil. perde na Libertadores, em terceiro, não Isso, em quarto, não fica terceiro aí vai melhor pra do Sul-Americano. grupo. Isso. É. Cara, são 4 empates e 4 vitórias. Tem um mínimo do quê? Porém, é o que a gente estava conversando antes aqui. Não tem nada que possa nos empolgar. Não tem um puta de uma atuação, não tem um puta de um técnico. As Tem grandes bom estrelas não histórico. estão respondendo, mas tem o Hernanes bem fisicamente, tem pessoas interessadas, tem gente que está um pouco mais, eu acho, que comprometida, mas sempre tem uns fora da curva ali que faz merda nas férias, né? Então, Aliás, Já teve isso aí. Teve um monte, né? então, Teve um vamos monte. falar isso Teve daí, um monte. entendeu? Dois Esquecemos grandes do Jean. amigões. Justa causa pro É, Jean, justa causa. não tenho o que falar, não vamos nem entrar nesse assunto, porque é E tão o sem outro, cabimento. O Jean não merece ser citado Sim. mais. verdade. E o outro cavando a vaga no adversário, entendeu? Essa história de apostinha, todo mundo que faz merda fala, não, apostei, não sei o que lá. Mas é patrimônio do clube e acho que tem que ficar. E me surpreendeu Cara, o vou te discurso falar do que Lugano, sabia, também. nessa história? Também. Vocês vão me xingar agora, mas eu acredito que o Arboleda pode ser burro o suficiente. É, o Lugano também. Pra pôr a caminho É. o Palmeiras e achar que não vai rolar nada. Não achar que não vai rolar nada. É burro inocentão. Pode ser. Ele é um cara. O Lugano falou exatamente isso. Com- Que a camisa do México, da Nigéria, do Palmeiras era a mesma coisa. Então, mas quando você lê, parece uma ele. aberração, porque você se sentiu desrespeitado e você não imagina que um cara que ganha o que ganha, que tem a exposição que tem, que está no Brasil há 3 anos, possa ser limitado neste nível. Pois é. Mas, cara, quando você entra um pouco no nível sociocultural, Sim. é viável, cara. Pois Infelizmente é viável. E eu te pergunto, Falta conexão mesmo. Então, o cara e- não tem noção da realidade. e eu, não sabe e eu o que pergunto é. pra vocês, eu estou sendo Tô falando muito que foi, chato? tô falando que é possível ser. Então. Sim. Eu tô sendo muito chato ou vocês acham que falta um pouco de participação do São Paulo num suporte, Claro. uma cartilha de férias, Claro, uma claro. conversa de A raiz gente de tinha isso em Lucano? 91. Antes de acontecer, falou, gente, rede social com álcool, prostituição, isso. agressão, camisa de rival. Tudo está Gente, sendo vamos- filmado, vamos tem sair tudo. disso daí. Não sejam inocentes, entendeu? Eu acho que tem essa Mas- falta de respaldo, um pouco de abandono. Mas assim, ano passado, nos últimos 2 anos, nós tivemos caso de entorpecentes recorrentes, Sim, mais de um jogador. mais de um. O fato virou Dois, público, né? Regis primeiro, é. depois o Verdade, Carneiro, verdade. Sim. fora suspeitas de Outros. contusões não explicadas e tal. Isso é gestão de bastidor, isso Sem é dúvida. acompanhamento, né? Você escuta histórias do Adriano, Carlos Alberto, Fábio Santos, como que era a operação, como que fazia o cara. Mesmo de consulta de histórico, né, Dani? Porque não é que eles começaram É no claro. São Paulo. Sem O dúvida, Carneiro cara, talvez sem sim, mas o dúvida. Regis Sem dúvida, Mas tem que fazer essa o análise. meu grande ponto é que você fala, cara, tipo, é a freira no puteiro que você fala, puta, eu sou inocentão, eu trago aí sem saber direito, eu não sei como funciona. Acha que aqui vai ser Vejo no diferente. que dá. Gosta de um puteiro, quer dizer, dessa citação. Não, e você fala, cara, é engraçado, porque se você não tem uma boa gestão de bastidor, uma boa assessoria de imprensa, uma boa orientação para caras que vendem, né? Pô, eu tenho os foras da curva, que tem um repertório, que já viveram internacional, eu tenho caras que não tem Sem tem dúvida, base, não sem tem. dúvida. E você precisa pegar esse cara e formar, além do atleta, formar o cidadão, Sem porque dúvida. você é corresponsável por essa história. E olha o- na base que você formou dentro de casa, você pega esse cara antes, o cara que você contrata, você não sabe que base que teve, que noção que teve, até onde o cara tem repertório de se portar.
E nesse mesmo link, gostaria de falar isso com Vossa Senhoria, nesse gancho. Quem fazia isso? Marco Aurélio Cunha. Saiu uma notícia de uma provável, possível atuação dele, vai concorrer como presidente, parece que é oficial a candidatura. Fala um pouquinho aí pra turma, é verdade, vai sair, a gente tem uma perspectiva boa, apesar de ser dezembro de 2020, né, as eleições que mudaram de abril para dezembro. É um bom nome para concorrer com o Casares? O que vocês então, acham? oficialmente ninguém saiu ainda, né? Ninguém é oficial. Ninguém é oficial, mas muito provavelmente deve sair o Casares mesmo, apesar de ele negar, você vê ele já fazendo campanha. Ele nega em campanha. Ele não aparece em foto, ele não aparece em foto com o Leco. Ele fala que não sei. Ele não aparece em foto com o Leco. Porque ninguém é oposição e ninguém é situação. O que eu acho que a gente pode tentar prometer para os nossos telespectadores é tentar trazer todos os candidatos aqui no Resenha. Legal. E a gente debater com eles, assim, Ideias. eu acho que a gente pode até depois pedir sugestões de perguntas, e a gente não sabe, a gente não pode prometer uma coisa que não depende da gente, mas trazer e tentar debater com todos eles. Acho ótimo, porque todo mundo quer escutar exatamente isso, claro, né? Porque... Eu acho que uma vez oficial a gente pode tentar fazer isso, o que você acha? Legal, top. Agora, eu acho que, Dani, eu queria jogar uma bola, não te interrompendo, porque eu acho que a visão, eu acho que a visão do Dani é diferente da sua pro ano. Eu queria ouvir a sua, que é um contraponto ao pequeno otimismo do Junks, ou você mudou? Não, cara, meu ponto é, o São Paulo precisava de continuidade, com certeza, né? Precisava de uma não ruptura de um ano para o outro. De ideia, né? De tudo, né? De proposta. E teve, né? Teve. Mesmo sendo meio ruim a proposta, mas foi mantida. Então, mas né? esse é o meu ponto. Isso é bom. Sim, a proposta foi mantida. Obrigado, Duffs. Baseada em um jogo, né? Baseada na vitória contra o Inter de Porto Alegre. E se toma o gol do Lomba de cabeça, não era nada disso. Não era nada disso. Muito provavelmente Quase não teria tomou. Raí, não teria nem Diniz. A gente já está falando um negócio totalmente diferente. Então, não é uma continuidade convicta. Ela virou convicta depois do né? resultado. Então, assim, o São Paulo não conquistou a vaga na Libertadores. O São Paulo herdou a vaga na Libertadores. De um G9, né? De um G30, né? Cara, o São Paulo ficou em sexto, a vaga direta veio porque o Flamengo foi campeão, porque o Atlético Paranaense foi campeão, que ficaram acima do São Paulo, chegou no São Paulo. São Paulo não fez por merecer no campeonato, né? Se o campeonato começar, qual que é a sua meta? A minha meta é quarto, para garantir. Eu não bati a meta. E o São Paulo termina um ano desastroso, de uma forma meio melancólica e se apoiando num resultado de uma vitória com um futebol ok no primeiro tempo e no segundo passou um sufoco, né? Então você fala assim, o Diniz não mostrou antes do São Paulo nenhuma credencial que o fizesse estar no São Paulo, beleza, ele veio. A partir do momento que ele está aqui, ele quer se provar. Em campo, ele tem um trabalho medíocre, lampejos de alguma coisa em 2, 3 jogos e lampejos de coisas horrorosas em outros. Então você fala assim, não, é esse cara que nós vamos dar continuidade. Esse cara que vai ter a chance, depois de muitos anos, para continuar o ano. E daí fala assim, cara, se eu tô otimista, não tô otimista, eu preciso ver. Fala assim, eu duvido muito do Diniz. Historicamente, não. Eu também. O São Paulo fala assim, cara, você acredita que o Diniz vai ser um puta treinador? Não acredito. Não. Né? Mas vendo que o Oswaldinho já ganhou coisa, que outros caras. Tudo bem, mas a gente não pode transformar a exceção em regra. Não, concordo. Esses caras ganharem é exceção. Mas eu me apego um pouco que você ou outros também falaram nas redes sociais. Eu acho que a gente sai um pouco à frente dos rivais. Acho, eu ia jogar uma pergunta pra vocês e falar meu raciocínio, é isso. Tá adaptando o jogador ali a colar. Justamente por isso. Um cara que É obrigação não perder do Palmeiras domingo. Pode ser. E era isso tudo que eu ia falar, porque eu concordo com tudo que você falou. Eu também tenho o pé atrás com o Diniz. E eu acho sim, eu já fui muito apedrejado, que o São Paulo tem um elenco bom, não é um elenco ótimo. Eu acho que a gente tem rivais que têm elencos ótimos. A gente tem um elenco bom.
e a gente teve a continuidade do Diniz, a gente não teve nenhum jogador, não é que vai ter que adaptar, não. Os mesmos jogadores que ele treinou ano passado, ele vai treinar agora. E ele tem reforços fisicamente melhor. Exato. Uma variação. Exato. Dado isso, treino. o São Paulo larga na frente dos outros 3. Deveria. Porque Então você vem com esse um pouco de otimismo que eu tenho aqui também. Sim. O Luxemburgo tá começando um trabalho, o time do Palmeiras é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo não, porque perdeu peças. Perdeu. O Palmeiras perdeu um monte de... Felipe Melo Vendeu um na monte de gente. O zaga. próprio Daverson não tá sendo relacionado, que bem ou mal fez gol na gente. embora, né? Não, mas fez gol na gente. Então, Perdeu assim, o não é... Michael, perdeu o Michael Borra, pro que também Flamengo, fez gol na gente. também. Né? Então, assim, o Palmeiras não é exatamente o mesmo time. O Corinthians... É a reestruturação. O Corinthians vem numa retranca Muda de 10 filosofia, anos, tá mudando a jeito de filosofia. jogar, muda elenco. E o Santos é uma incógnita, então o treinador é aposentado. Dado isso, eu acho que o São Paulo tem a obrigação de fazer um bom começo de campeonato e não perder clássico pro Palmeiras. Porque eu não aguento mais a gente não jogar clássico de igual para igual. Então, se os caras estão bancando essa porra toda que os caras estão bancando, Concordo. é pra ver fazer coisa diferente. Então, qualquer coisa que não seja jogar um clássico de igual, pode perder. Não. Mas Eu jogando vi de o igual cara para igual e comentando tomar o lá gol no que último não é minuto. o resultado final, é tendo a entrega do atitude. time Se tiver em campo. atitude Sim. e jogar de igual para igual, ou jogar melhor, porque contra o Corinthians Aí a gente jogou- cansa de jogar melhor e perder. E a gente jogou assim no Allianz no primeiro tempo com os porcos. Aí depois veio aquela tomou enxurrada 3x0 que era e pra passou ser 7, vergonha. exatamente. Exato, aí passou vergonha. Exato. Não dá mais pra gente tolerar jogar o clássico como a gente jogava no A passado. Quem atitude eu bancou o Diniz? concordo. Os jogadores. Os jogadores. Exato. Né? Isso. Então tá na hora de ver, né? Porque os jogadores, cara, eles fizeram fila no microfone de todas as emissoras Sim, que é o pra cara, o enaltecer trabalho o Diniz. dele. Exato. O que me preocupa por um lado. Claro. Tá? Porque fala assim, puta, é óbvio, os caras têm contato no dia a dia, ótimo, uma opinião de dentro vale muito mais do que de fora, mas você tá escolhendo seu chefe. Né? Então, se ele te trata bem, se ele dá o treino que você gosta, se ele é legal, se ele conversa com todo mundo... Se ele dá folga nas férias. Isso. Se ele Então, depois das férias, conversou com o Pato Cara, hoje 5 minutos, que parece estar tentando se entender de alguma forma com né? a Então, última puta, chance do beleza, Leque, né? se todos vocês têm tanta confiança no cara, é hora de dar a vida pelo cara. Sem dúvida. Eu prefiro É, perder é. de 3x0 na estreia do que perder o clássico. Porque não dá Certeza. mais. Mas a minha questão é que a gente não pode, e eu bati muito nisso semana passada, quando a galera começou a dar chilique por causa do jogo treino contra o Juventus. Ah, mas jogo treino. E esse é o meu ponto. Eu falo assim, cara, É pra treinar, testar. se perde pro Água Santa de 1x0, eu acho que o mundo tem que cair. Porque tá com camisa oficial, é jogo valendo, vale 3 pontos, etc e tal. No CT, trocando 12 caras, entendendo como é que é, onde cada um vai jogar. Perdeu de 1x0, ganhou de 3x0, ganhou de 6x0. Velho, a gente não deveria ser convidado a comentar treino. Porque Claro. treino sempre foi um negócio Sem que dúvida. o torcedor não teve acesso. O Deveria próprio ser até Lugano fechado. reclama dessa superexposição, né? Deveria ser até fechado esse treino. só Então, pra- mas eu entendo não ser fechado. Não, eu também, Porque eu tenho também, uma pra questão de atrair um pouco- relacionamento com a Não, imprensa, sim. eu preciso gerar conteúdo, o cara Sim. é Preciso uma... dar visibilidade pra marca Mas que é me isso que patrocina. acontece. é uma O 0x0 é uma relação tragédia, o ganha, 0x1 é ridículo, o 1x0 é fraco. Tipo, tudo que acontecer ali. Não, Se enfiar 12x0, puta, jogo treino, jogo tosco, treino, não vale vai. nada. Mas Aí perde um- amanhã entra em campo um time pressionado Sim. pelo ano passado, Sim. um time pressionado pela escolha time mais de, pressionado do de mundo. transição. Do mundo. Do Falta mundo. de gols. Talvez o Milan só Que a trouxe o torcida do Ibra, Milan é né? de boa também. nada. O Milan, olhando de longe, não Você faço vê a ideia. torcida O do que eu Milan sei é que quebrando os o jogadores olho. Porra precisam ter nenhuma. noção amanhã É. que tá valendo a Sem vida, dúvida. velho. Porque senão ninguém aguenta mais. Qualquer jogo vale Ninguém a vida. aguenta mais. A torcida do São Paulo está cansada de estar cansada. Sim. E já que manteve a porra toda, vamos mostrar uma diferença de atitude. Agora, a gente falou de uma coisa aqui que eu tinha esquecido de comentar e eu vi uma sugestão sua. O São Paulo lançou o pacote de jogos. A gente vinha aqui Legal. reclamando de atitudes do clube. Eu acho que essa é uma bola dentro do clube. É uma boa. bola dentro. Você fez um questionamento legal tentando entender da onde veio, porque do marketing a Quem gente não liderou, esperava. né? E eu queria defender o clube. Eu tô aqui batendo em várias coisas, mas eu queria defender em um aspecto. Porque eu vi muita gente reclamando que precisava estar com o pagamento do sócio torcedor anual para poder Em ter... dia? Não. Você tem que Não, pagar o você tem que anual. renovar. Você Tá tem bom. que renovar.
pra você ter o direito. E assim, aí todo mundo, o São Paulo é foda. Cara, dessa vez eu vou ter que defender o São Paulo. Isso mesmo. Porque infelizmente, o brasileiro, ele só quer levar vantagem. Então ia ter o cara que ia assinar o sócio torcedor, comprar o pacote e no mês seguinte cancela. Óbvio. Então o cara levou vantagem em cima certeza, do clube. Caio. O que eu acho que poderia ser feito, que eu Pegar acho o que histórico. exato, pegar o histórico dos últimos 3, 4 anos, o cara tá pagando em dia, você tem um cheque aqui, você pode comprar sem precisar pagar o ano. Eu acho que sim, existe uma oportunidade, mas eu acho que dessa vez o São Paulo fez certo. Você pode dar essa oportunidade de um time. Se você se regularizar até março, você continua com o seu direito, entendeu? Alguma coisa assim, tipo, dá um time. Não, mas é que a questão é que o cara tá comprando... Não, tudo bem, ele, sei lá, como tem que ser feito, mas a questão é que o cara tá tendo um benefício que só pode ter quem paga o ano. Porque o cara tá pagando mais barato do que você que não tem o sócio torcedor. Então ele deve honrar. E o São Paulo não tem garantia que esse cara vai honrar, a menos que o cara pague. Então dessa vez eu acho que o São Paulo fez o que tinha que fazer. Porque senão o clube ia ser prejudicado. Porque ele tá dando um desconto em troca de um benefício. Pô, você tá cooperando comigo, eu vou cooperar com você. Eu vou te dar um pacote e vou te dar um desconto. Só que nesse caso a torcida tem que cooperar. O que falta é realmente esse histórico. Pô, o cara pagou os últimos 3 anos. Tá na cara que o cara vai lá, pô, esse cara não precisaria pagar anual. Concordo. A lógica é, qualquer programa de fidelidade, e o sócio-torcedor você entende bem. é um programa de fidelidade, né? Você devolve pro participante uma parte do que ele te gera. Claro. Se você tem um histórico e fala assim, poxa, o Caio paga há já deu 4 muito anos, dinheiro. Olha como ele é um cliente rentável pra gente, você vai comprando sua linha de crédito. Sem dúvida. Só que, como o sócio-torcedor era uma coisa meio abandonada, com tecnologias ultrapassadas e sem um propósito claro, eu perdi tanto a adimplência quanto o histórico. Então, quando o cara vem com uma proposta dessa, ele não tem um histórico de um bom programa de fidelidade. Sem dúvida. Quando ele tem uma boa proposta, ele precisa falar assim, puta, daqui pra frente eu vou construir o histórico e daí eu vou soltando isso. Mas quando eu não tenho, porque o histórico é muito ruim, o bom paga pelo mal, sabe? E eu nivelo por baixo pra preservar a estratégia. Não tem jeito, cara. Um adendo importante que eu até vou pedir desculpas porque eu vou voltar com essa informação um pouco mais clara. Parece que o pacote não tem meia entrada para criança ou alguma preferência para molecada. Meu amigo estava reclamando que pro filho de 6 anos precisa comprar o mesmo valor. Entendeu? Mas já não tem. E só se ele for na bilheteria e comprar separado, ele já não tem esse benefício. Já não tem esse benefício. E é só por CPF, porque o sócio torcedor é só um. Sem dúvida. Esse é o ponto. Pois entendeu? é, e como é que você leva seu filho com esse pacote do sócio torcedor? Faz um para ele. Faz um para ele. Pois é. Eu tenho para os meus filhos. Eu tenho para os meus filhos. E eu não uso, né? Porque eu sou proprietário de cativa. Eu não dou o dinheiro para São Paulo. Eu sou idiota, eu dou. Nossa, mas eu não sei como é que é nos outros clubes, porque tem essa questão de idade que o pessoal reclama bastante, né? Que São Paulo cobra com 3, 2, 1, 0. Não, a diferença é que assim... dia é um pouco... No Maracanã, por exemplo, né? o torcedor, o visitante não paga nem acima de 60, nem criança até 11 anos. O São Paulo, ele tem o benefício da criança só na arquibancada. Então, se você quer levar seu filho, você vai tomar chuva, você é obrigado a... Até tem isenção, tá bom. Lá no Pacaembu, por exemplo, você pode ir em outros setores. Não pode em alguns específicos. Acho que na cadeira manga, alguns. No Morumbi só pode em um específico. O que eu acho um erro, porque... Eu quero, por exemplo, sei lá, desfrutar de uma cadeira coberta de um jogo que tá frio. Pô, eu vou fazer meu filho pegar uma pneumonia porque eu não tenho dinheiro para comprar. Eu acho errado. Eu acho que poderia ser na numerada atrás do gol, por exemplo, também poderia. E acho que é bem relativo, né? Porque foram, acho que 9 jogos por R$257. Acho que o mais barato vai ser 270. É um valor bem justo para 10 jogos. E tem jogo de Libertadores, tem 2 jogos de Libertadores. R$30 o jogo. Como produto. Qual que é o pensamento como produto? Eu tenho os jogos que todo mundo quer, são Libertadores. Para comprar 2 clássicos, então eu tenho hierarquia, né? Eu tenho 2 Libertadores, 2 clássicos e jogos menos atrativos. Para conseguir esses aqui, que são mais atrativos num preço legal, eu conto com a sua frequência. Um ajuda no outro. Então, se você tá junto, é na alegria e na tristeza, é na hora que todo mundo quer, é na hora que nem todo mundo quer. E diluindo fica um preço médio super bom para todo mundo.
Né? Então, pô, a proposta é bem pensada. Tem um racional de produto por trás, tem uma precificação que tem uma lógica coerente, tem o parcelamento para quem não quer desembolsar tudo de uma vez. Então, Sim. cara, Não, e a receita antecipada, né, Dani? O São Paulo tá passando o Pires aí, tá com dificuldade de Porra. receita. Inclusive Você a parceria, né? você tá dando a condição de receber hoje uma receita que você receberia em março, porque a Libertadores é em março. não sei como é a negociação de capitão, né? Ah, tudo bem, mas Mas que seja em antecipa fevereiro, um pouco. você recebe em fevereiro uma coisa que você receberia em O caso do março. São Paulo deve ser a pior É. possível. E eu vou te falar que funciona, por exemplo, o Léo do AC/DC lá, ele tava me falando que ele comprou, mesmo que ele sabe que ele não vai poder ir em alguns jogos, só que ele comprou porque pra garantir. porque no bolo É justo, vale a pena. vale a pena o preço. Ah. Então o São Paulo garante uma receita num jogo, por exemplo, contra o Água Santa, que provavelmente o cara nem vai, mas ele Agora- pagou porque é um bom negócio Sim. pra ele. Pra ele Agora uma compensar. pergunta só pra gente encerrar, que já tá aqui pressionado. Se eu chegar lá avulso, eu consigo comprar os jogos futuros avulso? Consegue. Será que eu Consegue, consigo mas chegar cara, amanhã na não, bilheteria do São não, Paulo e falar assim, eu quero não. todos os jogos da Libertadores na cativa, já me emite tudo aqui agora, já. não, Sem pacote, foda-se não, pacote, quero meus não, ingressos. Por quê? Não. Por quê? O jogo tá marcado. Não sei. Se eu quiser ir lá e comprar todos os ingressos do Paulista. Na real, entendeu? eu nem entendi se tem algum pacote para cativo até Não agora. tem, É, não tem. então. Você é proprietário, Ah. você já paga uma mensalidade, você já faz tudo isso e não tem um pacote Não, e pra dos cativo. outros, por exemplo, chega você, fala, E pô, sabe o que vai acontecer? Vai ser o preço mais caro, né? É Porque eles óbvio. colocam o preço da cativa sempre o mais mas caro. eu tô imaginando exatamente Que esse caso do Léo. maravilhoso, Ele né? fala assim, putz, eu não posso ir em 3 jogos. Tá bom, então eu vou na bilheteria, eu compro 6 jogos antecipados, Não mesmo me dando mal financeiramente. Quero só esses 6. Me dá aqui, já tem data, tudo. O cara não vai Não, emitir o não ingresso. vai, não vai, não Entendeu? vai, não vai. Infelizmente não, mas já é um bom começo. Já é um bom começo. Agora, Tá bom. vamos lá, pra gente ir pras perguntas, porque deve vir uma enxurrada de perguntas, tá todo mundo super curioso. Jungs, São Sem Paulo... bola cheia e bola murcha, não, né? não deu, tem né? Não deu. Placares. Placares da rodada. São Paulo e Água Santa. Quarta-feira, 21h30, né? 21h30. Estádio no Morumbi. Cícero Pompeu de Toledo. Eu vou... Qual o seu saudade. placar? Aliás, eu sou o atual campeão, eu deveria começar. São Então Paulo começa. 3-0. Nossa, o cara falou exatamente o que eu ia falar. Então eu vou mudar pra 4x1. Dani? 2-0. 2-0. Palmeiras e São Paulo, Araraquara, domingo, 4 da tarde, é isso, produção? Acho que é. 4 da tarde. Deixa eu Qual o até seu conferir. placar, Junqueira? 1x1. 1-1? Dani? São Paulo 2-1. 2-1 também, eu vou de 2-1. Bom, e você, deixe seu placar, comenta aí com a gente. Galera, voltamos com tudo no ano cabalístico 2020, que divide, que dá o 5º ano do Resenha. Volta aqui, ó. Tamo bombando ali no Instagram. É Instagram, né? Brincadeira, no Instagram. Manda sua pergunta ali que temos um O live YouTube já. fica triste quando uma- fala do Instagram. É? Concorrente. É uma É, rede que pena. social nova. Que pena, é tudo Facebook no final das Não, páginas. YouTube não. Não, ainda. YouTube- Que bom, vem aí, Dani. Começa aí, vai. Quer ler uma pergunta de honra, por favor? Quer fazer hoje você É, as perguntas? pô, Vai, faz. Uma homenagem, uma homenagem. Você é um cara mais Caio, cerebral. onde fica esse bar? Quem tá perguntando? Ok, deixa eu voltar. É um bar aqui? Caio, onde Brunão, fica o Brunão 89. Não, a gente gravava num bar. Hoje em dia a gente não grava mais. A gente Hoje em dia, desde 96, não, desde o ano Brunão, passado. valeu Desde pela... o ano tempo, passado. já. Não, desde o começo do Não, ano passado. não. Ano passado a gente Faz um começou ano. gravando. É? No Ginger foi É, ano passado? agora a começo? gente Foi, grava foi. na agência Aloy. Ó, boa. Junks, Galeano ou Elinho? Quem? O Galeano da base ou o Elinho? Puta, mano. Everton, tá ligado? Eu vou... Não, brincadeira, Elinho. Não dá pra queimar etapa assim também, entendeu? Vai queimar o patrimônio. Ele parece bom, o Galeano. Parece O mesmo. estilo é legal. Mas se a gente fizer, a gente Ele ia fazer é a um- mesma coisa que parecia bom o Toró, parecia bom o sobe Elinho, com parecia calma, bom, isso sim, concordo. parecia bom o outro. Acho que tem um passo antes pra isso. A gente achou que o Toró ia fazer chover. Pato deveria ter ido pra Dubai? Cara, no lugar dele, eu não iria nem a pau. Bruno O Souza. cara ganha uma baita grana, mulher dele é daqui, não vai pra lá porque tem programa na televisão. Sim? Até no passado, Barra Funda era um resort, por que ele ia pra lá? Agora, pensando pelo lado de torcedor,
Eu acho o Pato um dos jogadores mais talentosos que a gente tem no elenco. Ele é. A questão é saber se ele é recuperável. E porque se ele quer, né? Eu acho que o São Paulo vitorioso passa pela recuperação do Pato. Agora, Também. ninguém sabe. Eu Joga falei a aqui moeda no- pra cima e vê o que vai acontecer. E até falei no programa anterior, 1900 e bola, o Pato é um cara pra fazer jogos medianos, entendeu? Ele não vai deitar o cabelo no Grêmio, no Flamengo, no Palmeiras, no coisa. Ele vai fazer 3-0 ali, entendeu? No Inter, aí depois... Mas isso é o suficiente? Não, Então. não é, mas ele não vai ser titular. Então, numa Cara. hora que você colocar ele, tipo contra o Goiás ano passado, fez aquela tabelinha maravilhosa, contra o Goiás embrulha, guarda 2 com Água Santa, sei o que lá, Mas é eu isso que a sou gente tem que esperar do cara. O Só Beto, isso. o Beto do Mundo São Paulo, ele escreveu um tweet que eu achei que eu não poderia concordar mais. Ele falou: se eu fosse o Diniz, eu deixava o Pato até a estreia da Libertadores. Joga a responsa nas costas do cara. Não Vê o que ele correspondeu, faz, perde não a vaga. correspondeu, aí beleza, aí afasta, justo. tira, mas é um cara que a gente precisa esperar algo Sim. dele. Deixa o cara, porque se o Pato não jogar, a culpa vai ficar nas costas do Diniz. Sim. Esse é meu Agora, se você coloca o Pato e ele não rende, corresponde, aí vão começar a pegar no dê a pé do chance cara pro cara, mesmo, né? entendeu? É. Minha questão do Pato, nesse aspecto, tá? Tipo, Parece aí que você tá eu aparecendo. desisti do Pato. Também. Eu não acredito que o Pato vai ser um puta jogador. Acho que no máximo ele vai fazer alguns bons jogos contra times menores e vai ser isso, né? Mas ele está se declarando um coach nas redes sociais, motivando todo mundo. Ele entrou numa pegada tipo, esse é o ano da minha vida. Então, você acha que é um divisor Mas de ele águas? chegou assim ano passado. Ah, não lembro. Ele Não. chegou com um puta Chegou? discurso bacana, que Vou não sei tirar o a quê, imagem que eu tinha. que eu Sim. voltei pro clube que eu amo. A minha questão é, 3 milhões, obviamente, para um clube na situação com o São Paulo, é muito dinheiro. Mas 3 milhões, você não consegue trazer um cara médio, Não consegue. né? 3 milhões, que é o que estava sendo pago. Então, não tem mais Raniel, hoje o Pato é o reserva do Pablo na cabeça do Diniz. Aparentemente é isso. Não tem outro centroavante, o Brenner está voltando, não sabe o que vai dar. Vira pra você. Nesse contexto, na minha opinião, eu prefiro tentar o Pato por Também? algo Insistência. do que eu vou mandar o Pato para Dubai e trazer quem? Não. Ninguém. Com os mesmos 3 milhões. Ninguém, Eu recebi ninguém. 3 milhões, perdi o papo e falei assim, eu não vou pôr na dívida, que é o que Sim. acontece em São Paulo com um Repõe débito o como? gigante. Aí vão subir o Galeano. Aí vai colocar E vai mais queimar o goleiro. Exato, Vai exato, queimar o goleiro. exato. Esse é o ponto. Cara, Exato. esse é o Esse é Ainda. todo o Fala, X da cara, questão. Beleza, o cara tem 700 mil reais de salário agora, não é mais 190, tá valendo. Então, ano passado ficou para trás, não fez para a temporada, ainda tecnicamente é muito bom, tá valendo. Pega o seu discurso e põe em campo, mostra o que você é capaz de fazer. Exato. E vamos ver o que dá. Justo. Eu faria exatamente Eu também. isso também. Eu também. O coração soberano, Galeano é bom jogador, acompanhamos de perto na copinha, mas concordamos que não deve queimar etapas. Boa. É Boa. isso. Corazione. Salve pra Cuiabá. Salve, 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 vários salves. Tá frio aí em Cuiabá? Daí o Bruno Miranda vem, manda um Diniz melhor que Guardiola, perde todo o respeito da live, acaba aqui a live. O Junks Tardelli de volta. Nossa, não. Não. Ele tá livre no mercado, não, né? Chega. Ó, vamos lá. Não. Independente do Tardelli, eu acho que essa é uma. A gente não falou isso no primeiro bloco. São Paulo teve uma janela de temporada, uma janela de contratação péssima, zerada. Não teve Não é janela, péssima, né? Foi uma estratégia. Se você for trazer jogadores, dado isso que você falou, que com 3 milhões você não traz jogador médio, qual o perfil de jogador que você traria? Você traria apostas ou você traria jogadores em final de carreira? Não gastaria um centavo. Que Então, que é aposta? tipo o Tardelli, você Hã? não vai gastar nenhum centavo, porque ele tá livre de vínculo com o Grêmio. Tardelli é quem? Me dá um exemplo, só para eu comparar. Quem seria uma aposta? Cara, o Tardelli ou... É que não vai dar, mas o cara que era da Chapecoense, que foi pro Japão. O Everaldo? O Everaldo. Geraldo. Que é uma aposta, Ou porque aquele- era um cara que jogou bem em clube Ou aquele pequeno. Luca lá que todo mundo aposta, ex-Galinácio lá É, que... mas que Aí esse é- já, é eu acho que ruim. esse já é uma realidade que já não Já aconteceu. já é um ruim, cara né? que não foi. já não vingou. é, já não vingou. Mas assim,
Mas eu fico pensando por que o Tardelli sairia do Grêmio. Ele saiu, já rompeu, já tá sem contrato. Por que ele saiu, rompeu, sem nenhum comprometimento, que o Grêmio joga Libertadores, todos os campeonatos, chega mais na frente da gente. Por que você acha que o cara não leva o Grêmio a sério e levaria o São Paulo? Porque eu acho que o Grêmio tem algo que a gente não tem. Ele tem uma seriedade. Ele tem uma gestão competente, tem uma seriedade, e provavelmente tem um técnico que chegou pra ele e falou, amigão, eu não vou contar com você esse ano. Você prefere ganhar 1 milhão aqui no banco encostado ou você prefere jogar e ser protagonista em outro clube? Ele falou, eu prefiro jogar e ser protagonista em outro clube. O Grêmio tem tudo que a gente não tem. Essa atitude me anima um pouco. Eu também acho. Se o Tardelli... Eu vou falar um negócio que a maioria não concorda. Se o Tardelli topa um contrato de produtividade... Eu não traria o Tardelli com salário alto por nada no mundo, tá? É que eu acho que é difícil trazer ele sem salário alto. Eu também. Tá? Mas eu tô pegando uma situação hipotética. Tudo bem. Eu saí do Grêmio, no Grêmio eu fui achincalhado, o torcedor me xingando no fim do ano. Eu estou em fim de carreira, eu quero mostrar que eu não estou acabado com o futebol. Era o que a gente deveria ter feito com o Ricardo Oliveira quando ele foi lá se oferecer. Nessa linha. Eu acho que o Tardelli jogou bola em um lugar na vida, que foi no Atlético Mineiro. Todos os outros lugares ele foi meio enganação. Perfeito. No primeiro semestre de 2005 ele jogou bola. Era uma aposta, aí eu te pergunto. Mas assim, Tardelli mais velho, assim, ele não foi bem no monte de lugar. Aí ele vem pro São Paulo. Quem sai para entrar o Tardelli? A gente tá com 8 opções de ataque. Não, camisa 9 só tem o Pablo. É só o Pablo. Ele é 9? Ele é 9. Ele não faz um gol a 19 jogos. Tudo bem, mas ele na teoria é o camisa 9. No Grêmio, você prefere hoje... Ele era isso. O Tardelli não é mais o atacante de velocidade, não tem mais. Perfeito, mas se fosse assim, pelo mesmo valor financeiro, Tardelli ou Pato? Mesmo valor financeiro, produtividade e não um salário de 780 mil. É que o Tardelli seria uma aposta. O Pato a gente já tá bem. Então, eu concordo. É igualzinho. Tudo que eu não tenho, eu acho melhor do que o que eu tenho. Então eu vou para um nível Sabe o que é melhor? É melhor chegar lá no Guerreiro, oferecer 700 pau por 6 meses, o cara fazer 20 gols aqui, é campeão paulista e vai embora depois. O Guerreiro é mais jogador, acho. Entendeu? É assim, a gente não precisa comprar o cara por 3 milhões. Eu também não, pelo histórico. Mas o que eu tô te falando é trazer um cara por 6 meses e resolve. Um cara grande não precisa fazer uma compra. Produtividade, ganhando por gol feito e querendo provar que ainda tá útil. Ótimo. Então, mas tudo bem. Aí a gente fugiu da pergunta. Jogador em fim de carreira que vem de graça ou promessa com custo baixo? Se você fosse o Raí, você tem um cheque curto, porque o São Paulo tem 20 milhões para contratar. Qual o perfil de jogador que você traria? Eu acho que uma solução é o empréstimo com passe fixado, que foi o que aconteceu com o Volpi. Mas a prioridade seria essa. Tá, vamos esquecer isso. Qual o perfil de jogador que você traria? Cara, eu acho que... Pergunta difícil. Porque São Paulo não tem mais direito de errar, você concorda? A gente não pode mais errar. Se Cotia forma, não gastaria tempo com isso. Pois é. O Michael seria uma aposta parecida com o Cotia ou já é um pouco mais realidade? Cara, o Michael é uma das contratações mais caras da janela. Não, tudo bem, mas ele é um pouco uma aposta também. Sabe o que ele me lembra? É uma aposta. Ele é uma aposta que os caras têm grana, então, mas gastando. Ele é uma aposta que o Flamengo pode fazer. O São Paulo não poderia gastar essa grana com o Michael nunca. Poderia ter disputado o Michael. Mas faz sentido. O Michael pode virar um monstro. Mas é uma situação muito parecida com o Gil Fernandinho fazendo um campeonato brasileiro, o André Lima fazendo um campeonato magnânimo. Michel fez golaço, demonstrou qualidade. No Goiás. Tem um campeonato super bom no Goiás sem torcida. No São Paulo ele chega no inferno. No Flamengo ele vai entrar no estruturado, entrar no segundo tempo, por já 2-0, tá ligado? Dá drible pra caralho. Ele vai tocar de lado, vai receber redondo, porque o cara tá sem pressão, acabou de ganhar coisa. Não, é totalmente diferente. Essa matemática é difícil, porque olha o ponto. A aposta talvez não aguente a pressão, é uma situação ruim, precisa de uma entrega grande pro São Paulo. O consagrado tá acomodado, ninguém cobra. O meu problema nada. do consagrado não consegue cobrar o consagrado, entendeu? Ele não consegue botar o cara ali na linha. Consagrado é uma palavra ruim. Ele vem se aposentar no São Paulo. Que tipo eu queria? Assim, fala aí, 2 nomes. Eu vou te dar um exemplo de perfil. Então, jogador mais velho que não foi campeão na carreira e tem muita gana de ser, é um perfil que me interessa. Mas que não existe. Fala aí, pra você. existe. Quem?
Não, cara, eu Nenê. não fiz uma lista. Tá certo. Não é nem um Não, perdedor tô brincando, convicto eu que sei, eu ele sei, quer mais ser celebridade eu do que... sei. Ele não tem apetite Eu sei, esportivo. mas é não tem, difícil né? isso. É difícil essa equação. Vou te dar exemplo de comparação. A fome O que Mineiro, quando veio, era um Veio. jogador É, velho, já tá, fim de mas carreira, é. que tinha sede A de minha ser questão, campeão. assim, se você olhar, tira todo o contexto favorável, mas a fome que o Rafinha tinha de ser campeão no Flamengo como protagonista, Claro. coisa que ele nunca teve na vida, porque ele era bancão, ele não era protagonista de Isso porra nenhuma. ajuda. Aqui ele Isso tem. ajuda. Tipo, ele é um cara com muito mais fome do que o Dani Alves, que foi campeão de tudo. O Os Felipe dois com Luiz- carreira O internacional. Felipe Luiz tem esse perfil, apesar de ser mais protagonista, mas também Felipe com Luiz Atlético, jogou num time nunca foi que o Ganhou 3 nome. títulos na carreira. E o né? terceiro lugar era título, porque Exato. Barcelona e Real Madrid E eram ele um nunca nível foi acima. o nome do Atlético então, de puta, Madrid. eu quero ser Faz líder de sentido. um time vencedor. Sem dúvida. Ele foi, teve a chance. É. Então, num momento onde eu preciso de gente com fome, cara, eu preciso garimpar esse tipo de perfil. Puta, o cara Como que foi ainda o teve Amoroso. filho. O Amoroso foi isso. O amoroso. Né? Quer jogar uma bomba? Tipo É o verdade, Diniz. tem razão. Faz mais uma pra cada aí que a produção quer acabar. A gente se A gente estendeu. faz. Boa pergunta aí. Muito boa. Mas não deixem de ver amanhã, hein? H-Rock, Juan Fran na zaga 2020? Acho que não, né, cara? Só se o lateral direito for Improvisar zagueiro. não dá. Não dá. É... A escalação que veio no Ó, treino é perguntaram boa. aqui, falem sobre o MAC. A gente deu uma rápida pincelada no primeiro bloco. Assiste aí amanhã. A gente Boa. vai tentar trazer todos os candidatos. Quem é esse meia do exterior? Eu gosto muito dessas perguntas. Quem é esse meia do Não exterior? sei, Não mas... faço ideia, velho. Não sei nem se Tem existe vários essa meias pauta. do exterior. né? Assim, comecem a filtrar os perfis que É. eles soltam coisas genéricas e depois falam que acertaram, sabe? Comecem a filtrar. Até onde eu sei, a gente não tem, assim, eu não sei tudo, mas não tem nada, assim, próximo, nada. Meia também. Até o tal do Iturbe pode ser que seja Iturbe, contratado. Iturbe pode ser que seja contratado amanhã e vai tudo por água abaixo. Mas eu não vejo ninguém do São Paulo ou pessoas que normalmente são de confiança falando desse cara. Não vejo ninguém. Eu vou responder essa aqui do Hudson Souza, que ele pergunta: Dani, por que o PR é tão ruim na sua opinião? Isso é uma distorção do que eu escrevo. Eu não falei que o PR é tão ruim, que o PR é uma merda. Eu acho Não, ele... você falou que das opções ele é o pior. Então, mas... Os o outros meu podem ponto, ser muito bons, O né? meu ponto Sim. é a escala. Para mim, ele é vendido como um goleiro fenomenal. De uma geração que ganhou tudo, né? Então, tipo, É ele... o Schmeichelzinho. Tem gente que compara ele com o Neuer, sabe? Tipo, fala, cara, calma. Calma até. Né? Ele é um goleiro normal, que pela altura falha, que pela altura sai mal do gol, mas é um goleiro que não pula bonito em bola fácil, é um goleiro que... Cara, é um goleiro normal, um goleiro que chegou no profissional, com uma trajetória, mas ele não é um fenômeno. Tanto que ele foi pra Inglaterra, ele foi devolvido, ninguém cogitou ficar com o cara. Nada, Ele né? treinou lá. E isso é um acompanhou sinal, tudo. né? Claro, Eu gente. entendo, né? Não tô falando que o cara é uma merda, eu tô nem- falando não, que eu ele fala, cara, concordo. tipo, não me vendo ele como um fenômeno, Se porque nem eu o não tenho... Watford diz o cara. Eu não tenho nenhuma Crystal evidência Palace, que ele é um Crystal fenômeno. Palace, Né? Eu não Brighton, tenho nenhuma evidência nem, que ele é um fenômeno. Puta, beleza. A declaração do Volpe apoiando o moleque é super positiva. Ele não poderia fazer nada diferente super disso. legal. né? E, tipo, tá no profissional, vai ter a chance dele. Só que os outros goleiros que estão lá na base, eles, num time na menos frente. vencedor, mostraram coisas interessantes. Então, só se for, eu tenho um goleiro que é uma unanimidade, que é o Volpe, e 3 garotos. Um deles é superestimado como um fenômeno. Eu não concordo que ele é um fenômeno. Eu acho um goleiro normal, a ponto dos outros Justo. me passarem mais segurança do que ele. É E isso. também, Show. pô. Termina aí, Junks. Ah, Vamos faz. fazer só umas Faz. aqui pra vocês. Espera aí. Termina aí, Junks. Com essa participação Por favor. maciça do primeiro resenha de 2020, a gente vai encerrando o quadro aqui. Meu amigão, segura que esse ano promete, viu? O que esperar desse São Paulo que ganhou de 6-0 da Caldense, perdeu de 1-0 do Juventus? Acho que tem muitas coisas que os treinos não mostram, ainda bem. Então, os setoristas, que eu acho que é um grupo super legal e competente, você vê que os caras se gostam e fazem um trabalho legal, eles têm acesso a uma parte. E muitas das coisas eles deduzem pela parte que eles têm acesso.
Então, eu espero que outras coisas tenham sido testadas, outras coisas aconteçam, mas basicamente o São Paulo, sem Igor Gomes e Antony na seleção, ele passa por uma defesa bem definida, que tem o Volpi em definitivo, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Daí... Escalou, né? É? Ele escalou. Conta aí. Tietê, Hernanes e Dani. Elinho Pablo e Vitor Bueno. Vitor certo? Bueno. A única alteração que eu faria é o Pato no lugar do Elinho. Do Elinho. do Ou o Everton, por exemplo, que é um cara rápido e... Não sei, mas eu também acho que o Elinho tá... É que eu acho tá que nesse momento... uma vaga um pouco para trás. Eu acho que o Elinho tá na frente do Everton e atrás do Pato. É que eu acho que assim, o Everton não joga pela direita, né? O Everton disputa a posição com o Vitor Bueno, que é o que joga aberto pela esquerda. Então, hoje, o Everton disputa 2 vagas. Essa vaga aqui que tá... E tem que aproveitar porque ele joga bem só 2 anos, né? Porque ele é o Vitor Bueno. É verdade. Ah, sensacional. É bom. E aqui, em vez do Elinho, é o Anthony, né? Então, essa vaga tá definida, né? O Elinho Se é só você uma for ver, improvisação, né? o Elinho É o Anthony, é o né? Antony. É o Anthony. E aqui tem algum lugar para Igor Gomes, dependendo da Vitor condição... Tá ligeiro, hein? Põe o Junks nessa ponta aqui. Foi horrorosa essa piada, mano, mas eu só... Foi tão ruim que você deve... Por favor. O Igor Gomes ocupava a vaga de um Hernanes que aparenta estar mais inteiro, bastante focado e tal. Tem uma questão para mim, cara, que é... Eu tenho Hernanes, Daniel Alves, na sua formação, tá? Pato e Pablo. Só o Hernanes corre desses um caras. Não, time você pega o Daniel Alves corre. Lento, bicho. Lento, que Mais marca fácil de menos, marcar. Que mais marca fácil. menos. Por mais que eu tenha talento individual, tenha algumas coisas, mas É. num jogo que depende de mobilidade, basicamente eu tenho um cara que corre numa ponta e o Tietê que E corre mesmo assim na o Vitor transição. Bueno não é o que mais corre. É. E Então, outra, tipo, nenhum desses mas você dois tem pontas cara vão que pra chuta de linha... fora, né? E nenhum dos dois pontas vão pra linha de fundo, Nem né? os laterais, né? Eles O- não o gostam Fran dessa... vai menos, o Reinaldo até você vai fica um pouco bem mais. amarrado com essa não pra ir mim- da linha de fundo. Pra mim né? tem uma razão, questão tem que é razão. assim, se eu pegar e escalar o São Paulo com o que cada um fez de melhor na vida, a escalação é essa. Sem dúvida, eu trouxe caras baseado em um ápice. A escalação razão. do ápice é Sem essa aí. dúvida. Talvez com o Everton aqui, que o ápice do Everton Foi acho que é um melhor pouco que o acima do Vitor Se Bueno. bem que o ápice do Vitor Bueno no Santos, ele foi muito bem, né? Eu tenho pra mim que... Mas eu entendo o seu ponto, acho que sim, você tá sim. certo. Eu fiquei até pensando nisso nas férias. Eu tenho pra mim que em algum momento ele tem chance de jogar com o Tietê e o Luan, Hernanes e Daniel Alves um pouco mais aproximado entre eles para fazer alguma coisa acontecer, em vez de 3 atacantes, 2. Eu acho que o Lisiero é um reserva imediato desse time, em uma das posições aqui, inclusive na do Tietê como primeiro volante. Antes do Luan, você acha que o Liseiro tá O um Luan, pouquinho à frente? ele especialmente depois da contusão do Valse, o Luan tem sido testado na zaga e ano passado, se você lembrar, o Luan recuava para fazer terceiro zagueiro, para os alas saírem mais e ele vinha com a bola, né? Mas o meu grande ponto aqui é o seguinte, esse é o São Paulo com a bola, né? Então você fala, tudo bem, eu tenho o Tietê fazendo a saída, se movimentando, eu tenho o Daniel e Hernanes, eu ataco com 5, os 5 com qualidade técnica. Né? Basicamente é isso. Esse cara é mais correria, esse cara aqui é um pouco mais rápido. Pablo é um cara que incomoda, mas não é um cara rápido. E daí eu tenho Daniel e Hernanes com uma idade mais avançada, e por mais que estejam melhores fisicamente, tem um desgaste natural da idade. Como eu imagino que seja o São Paulo sem a bola, e essa é a minha grande dúvida, porque para mim, o São Paulo sem a bola, ele pode, o Daniel, vir para a linha de 4 aqui, e o Elinho jogar mais no meio, né? Então eu teria 2 linhas de 4, Tietê no meio, Pato marcando saída de bola, e eu inverto isso. Essas trocas de posições são coisas que o Diniz costuma ter bastante quando ele tem tempo para treinar.
E troca de posição, mobilidade, exige condicionamento físico, né? Pois é, o Pato aguenta essa saída de bola? Um tempo aguenta, vai. Eu não sei se o Pato aguenta. A questão é que quando a gente viu o Pato, ele dá umas apagadas na relação com o jogo. Ele some bastante. Né? Então ele esquece de acompanhar, ele dá umas viajadas, assim, por mais que quando a bola chega no pé dele, ele tem uma qualidade, ele tem... Eu não sei, de verdade, e a gente vai descobrir isso a partir de quarta-feira, qual que é o balanço entre intensidade e qualidade técnica que o Diniz vai querer dar. E ele tem que combinar essas duas coisas de uma forma que o time, tem um monte de cara técnico que não consegue ser intenso, e daí ele é fácil de marcar, com um time que é muito intenso e não tem qualidade, e daí ele fica um monte de troca de passezinho improdutivo que não consegue chegar no gol. O grande quebra-cabeça para mim de montar esse time é isso. Por que o Elinho está tendo espaço? Porque ele tem intensidade e alguma qualidade técnica. Porque se ele pega a escalação com os nomes, a probabilidade dele travar em mobilidade é muito grande. Muito. Muito grande. E o cara que tá aqui, né, Dani, o cara nem se preocupa muito, né, com o Pato é um pouco muito mais fácil de marcar. O Elinho pode não concluir a jogada com essa qualidade, mas tá correndo, ele exato, tá inferniza, às vezes segura o lateral aqui embaixo, entendeu? Eu tô falando de um Elinho hipotético, tá? Não tô falando do Elinho. Contra o Flamengo. O Elinho contra o Flamengo. É um Elinho que nasceu agora, dia 8 de janeiro, que se reinventou. Tô falando de uma projeção de Elinho quando subiu na base. Elinho e Antony eram jogadores parecidos, que disputavam a mesma coisa. Eu vi até mais potencial no Elinho quando jogava na base. E daí o Antony teve mais tempo, voltou pra Copinha, o Elinho pressionado pela porra do gol do Flamengo, já ganha camisa 11, eu acelero o processo e erra. Né? Então, se você for ver assim, eu acho que tem uma questão de avolância aqui. Eu acredito muito em um Hernanes mais competitivo e mais inteiro fisicamente. Também. Mas o quanto ele aguenta 90 minutos intensos? Não sei. Ano passado não aguentava. Espero muito que ele aguente, mas é uma incógnita. Né? Também acho que o São Paulo vitorioso passa pelo Hernanes. Passa. Né? São Paulo vitorioso passa por um Pablo mais inteligente, que tem a troca de jogada. Melhor. O São Paulo vitorioso passa por um Daniel atuante na defesa e no ataque. Decisivo, São Paulo vitorioso passa por um Tietê que seja participativo e mais constante e não suma de... Um Reinaldo equilibrado. Então, olha esse ponto. E passa por uma manutenção do que a gente teve defensivamente no ano passado. Que a gente foi bem. Então, mas que a gente foi bem antes do Diniz. É isso que me preocupa. Foi. Mas o uma Diniz piorou a defesa. Sem dúvida. E a história dele treinar o Luan de zagueiro? Então, mas eu não sei todos os treinos. Mas pra saída de bola, né? Com certeza. Eu recuso o Luan para jogar de zagueiro. Em nenhum momento eu tenho convicção que ele tirou o Bruno Alves e Arboleda e pôs o Luan de dupla de zaga, tirando no time reserva. Sim. Quando eu não tenho zagueiro, a dupla é Anderson Martins e mais o mais provável é o Luan. Mas no time titular... O Luan, quando jogava de volante, chegou a vir aqui, eu abro o Reinaldo, jogo, né? Eu abro o Daniel Alves, eu faço um 3-5-2 que vira 4, né? Quando o Luan recua, ficam 3 zagueiros e os alas vão, quando faz linha de 4, o Luan avança e vira volante. Não devia ser algo tão estranho. Né? Tem bastante movimento disso. O Luan não é um cara muito alto, mas é um cara que tem bom passe, boa saída de bola, precisa treinar impulsão e cabeceio, sem dúvida nenhuma. Mas, cara, como um zagueiro centralizado que dá o primeiro bote, que faz a saída de bola, é algo ok, coerente. Né? O que pode acontecer também, que ninguém falou em treino, mas Juan Fran vem para cá, faz a terceira linha, Daniel abre na direita, Reinaldo avança, eu tenho o Juan Fran compondo essa linha com os outros 2 zagueiros e eu faço um esquema parecido. Pois é.
Em tese, a continuidade foi dada para isso, né? Puta, o cara vai ter tempo para trabalhar, tempo de treinar o time, tempo de testar variações, e agora a gente vai começar a ver esse trabalho na prática amanhã no Morumbi. E tomara que isso do Luan seja pensado num esquema tático do adversário que, por exemplo, dá uma pressão na saída de bola, alguma coisa que não precisa dar um chutão. Mas... Ou em caso de necessidade, tá precisando fazer um gol, os caras estão jogando na retranca, Pois é. você pode abrir mão de... Declaração Sem do Vitor dúvida. Bueno foi até meio caricata, né? Que ele falou assim, a Caldense veio aqui, jogou de igual para igual, tomou 6. O Juventus veio fechadinho e ganhou de 1 a 0. Eu falei, então, cara, deixa eu te falar, o nível desses dois é bastante baixo, você tinha que ter ganho os dois. Eu entendo que você está treinando, mas não vai por essa linha, porque senão você vai começar a justificar a derrota no time que jogar fechado contra o São Paulo. Né? Então você fala assim, não, estamos testando variações, onde eu faço uma linha de 3 para ter mais gente com bola aqui, agredindo, porque eu preciso furar de retranca, isso está sendo trabalhado. Ok, faz sentido. Boa. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Sempre importante interagir. Hoje eu tenho um abraço especial, que a gente está aqui há 185 programas, né, produção? Graças ao sonho e à idealização desse projeto do Daniel Campos, que hoje oficialmente se despede, e ele teve a, parcimônia de vir aqui oficialmente fazer o último programa, para que ninguém ache que tem briga, muito pelo contrário. O Daniel é um amigo que o São Paulo me trouxe, que eu espero levar para o resto da minha vida. Vocês vão contar que vocês brigaram? Eu ia dizer Assina embaixo que, o o São Paulo sobreviveu sem o Rogério, mas não é uma verdade, então imagino que isso vai acontecer com o Resenha, perderemos qualidade. Hoje a gente está aposentando o quadro da análise tática, porque além do programa, esse é um quadro que patenteado que ninguém nunca mais pode fazer aqui no programa. A gente pode discutir questões táticas, mas a mesa, o botão é dele. Então eu só tenho a agradecer por todos esses anos juntos. Obrigado por todos os ensinamentos. Obrigado pela paciência. E foi um prazer inenarrável dividir essa bancada com você. Assina embaixo suas palavras, Caio. O Resenha continua porque a gente tem um sonho, a gente tem um projeto. Enquanto o São Paulo existe. Enquanto o São Paulo existir, a gente está aí. Não vai ser a mesma coisa, não mesmo. Semana que vem a gente já tem uma surpresa, mas nada e nem ninguém nunca vai substituir o Daniel Campos, que está aqui ao meu lado. Nem na mesa, nem no meu coração. Obrigado por tudo. É isso aí. Acho que faz uns 6 meses que eu tô amadurecendo esse dia. E 5 anos atrás, eu tinha 2 objetivos. Um profissional, porque eu precisava entender mais sobre digital. Eu estava voltando a ser marqueteiro depois de ficar um tempo longe. Eu precisava aprender tudo isso, entender como funcionava conteúdo, entender como era essa linguagem e até onde ela ia. E era um objetivo bem menor. E o outro era preservar uma imagem de um São Paulo vencedor para uma geração que não conseguia ver. Por isso até a gente tinha o compromisso com a história. E tal. Em nenhum momento eu sonhei em ser um influenciador digital, em ser um formador de opinião, em ser um cara que compete com o jornalismo, que é uma profissão que eu respeito e admiro pra caramba, e que o Resenha me deu a honra de sentar aqui com profissionais que eu li, acompanhei e sou fã até hoje, porque eu sempre falei, cara, o Resenha nunca, pra mim, quis ser uma mesa redonda. Ele era a minha mesa de bar filmada, e era a mesa de bar. A coisa que eu mais gosto do Resenha
nesses 5 anos nunca mudou, é vir aqui e tomar cerveja com 2 caras que parecem meus amigos de infância, mas que a gente tem amigos em comum e que antes do resenha a gente tinha se encontrado 2 vezes para jogar bola, 3 vezes no estádio, tipo, era... Destino. Distante. E que tem uma forma de lidar com o São Paulo e com o resenha muito mais leve que a minha. Muito mais leve que a minha. Né? Quando eu me proponho a fazer uma análise tática, eu assisto 2 vezes o jogo para conseguir falar alguma coisa coerente, porque eu respeito muito quem faz isso de uma forma profissional. Eu não faço isso de uma forma profissional. Sim. Eu trabalho 12, 13 horas por dia, sou pai nas outras e tal. Nas horas vagas, né? E ver um jogo que o São Paulo tomou uma surra de bola 2 vezes para conseguir comentar, né? Não é um negócio prazeroso. Ver uma vez não é agradável, mas acho que nesses 5 anos os bons momentos foram entre nós 3, né? As risadas. E é isso, cara. É a cerveja, é este momento. E ele, para mim, é prazeroso sem a câmera. E eu preciso explicar por quê, porque tem muita gente legal que nos assiste. Mas aprendendo numericamente, 1%, né? A média de qualquer plataforma, 1% no mínimo é... 3% é hater. Hater. 3% é hater. 3% é hater. Pra quem não sabe, eu trabalho com isso. Então, você ter 3% de hater gera uma dimensão a um conteúdo que você fala, pô, se você encara de uma forma leve, se você não dá bola pra isso, se você... você fala, cara, puta, e eu admiro pra caramba. Eu adoraria encarar desse jeito. Mais light, né? Mas pra mim não tem como, cara. Então, tipo, se a gente pega uma média de visualização do resenha de 20 mil pessoas, né? 3% de 20 mil é muito hater. Que vem em inbox, que vem no comentário, que vem falar merda. E assim, eu acho que no fim das férias, eu estudei comendo no colégio. Né? E faleceu um filho dele, da idade do meu, numa tragédia absolutamente bizarra. E no momento que o cara perde um filho de 5 anos, tem gente que fala, você merece isso pelas merdas que você fala do Real Madrid, você vê o tipo de gente... A humanidade está podre, exato, né? A derrota do ser humano. Né? Eu não estou disposto a passar por nada perto disso. Isso para mim é uma aberração, uma utopia, é uma doença. Mas eu não estou disposto a falar, você devia ter falado isso, não falou, você não sei o que. Você nem entrar no mérito, né? Isso para mim deixou de valer a pena. Então, tipo, o que eu gosto do resenha é a nossa cerveja. Eu não quero ser um formador de opinião, porque eu nunca quis. Tiveram 2 coisas que para mim, historicamente, foram gasolina, assim, tipo, do que eu queria ser e do que eu não queria ser dentro do resenha. A primeira foi o áudio do Lu, depois do 2º programa. Eu não conheci o Lu, virei amigo do Lu no resenha, mas para mim é um marco, porque o Lu tem o áudio histórico na nossa história, que ele fala assim, puta, Caio, você tem que puxar o programa. O Junks não é isso, e esse cara do seu lado direito com o seu nome nunca vai ser nada. Resumindo, vocês precisam se soltar, porque isso aqui tá um lixo, tá travado o negócio. E puta, cara, eu sempre fui um cara tímido, que nunca tinha dado a cara pra nada nesse sentido, tava querendo aprender, tava querendo... Mas ali eu falei, porra, pra fazer esse negócio, que seja para 10 pessoas, precisa ser bem feito. E ali foi um grande motivador, eu admiro o Lu como comunicador pra caramba, e um grande motivador pra lá. E a outra coisa, tipo, acho que uma das únicas figuras que eu me arrependo de ter tido aqui na bancada e tal, que eu não vou citar nome para não gerar polêmica, mas passou por um momento que falou assim, vou fazer um sorteio de participar num grupo de WhatsApp comigo. Ali eu mirei algo que eu nunca queria ser, porque você se levar a sério de um jeito, como formador de opinião, como um cara importante, como uma voz relevante, que eu falo, cara,
não é para ser isso, né? Eu não sou jornalista, eu não sou... eu não fiz curso técnico, eu sou um cara que vê bastante futebol porque eu gosto de falar, eu gosto de comentar e eu gosto de tomar cerveja pra caramba, como esses 5 anos mostraram. E no momento que o resenha era mais divertido para mim, quando a gente se encontrava sem câmera e falava antes do jogo, falava entre a gente do que vir aqui gravar, porque eu sabia que no dia seguinte ia ter comentário, ia ter inbox, ele virou trabalho. Sim. E quando virou trabalho, ele, para um cara que leva as coisas mais a sério, de uma forma mais pesada, como eu levo, ele deixou de fazer sentido. Então, tipo, eu agradeço imensamente o carinho de quem, cara, que acompanhou e entendeu a proposta da nossa mesa de bar. E agradeço vocês, porque, cara, foi uma puta história de 4 anos de construção de um negócio que, cara, vocês deviam fazer mais curto. Não, cara, não é. Não é a proposta. Não é a proposta. Vocês deviam falar assim. Fazer isso, a fazer gente faz aquilo. do nosso jeito, porque cara, é isso. Verdade. A gente não... A gente não quer perder a autenticidade, a gente E não nunca faz... quis. Um monte de gente quer fazer propaganda, a gente não A gente faz. não é guiado a gente pela não é. turma, a gente faz o que a gente não acha Que a quiser- gente se sente mais melhor. legal. Anunciar contratação em primeira mão, ser os caras Nada que disso. se fingem, falam assim, não, cara, assista a ESPN, assista, componha a sua opinião com várias. Sim. Não é um influenciador que entende tudo, não existe isso, cara. Você achar que existe um formador de opinião que você vai olhar para aquele cara e vai formar a sua, Tudo, né? esquece, velho. A opinião, ela vem do contraponto. Quanto mais alguém inteligente discorda de você, maior é o tempo que você tem que dar atenção para isso. Agora, você volta como convidado, né? Cara, São Paulo campeão da Libertadores, você vai estar na mesa. Você eu- promete aqui para os nossos 18 milhões, você estará na bancada do São Paulo campeão? Em nenhum momento que vocês me pedirem para vir, eu vou negar. Próxima terça, então? Fechado. Mesmo horário. Mesmo horário. Mas eu prefiro sentar ali e tomar cerveja com vocês e conversar fora da câmera e preservar a minha vida e voltar a ir para o jogo feliz de forma anônima e conversar com quem realmente é meu amigo de mesa de bar do que escancarar uma coisa que eu tentei muito. É verdade. E no último ano eu tentei muito verdade. por vocês Verdade. e não por mim mais. não O último funcionou. ano já foi e falei, Sacrifício. cara, está me fazendo mal, mas eu vou porque eu não quero deixar vocês na mão de forma nenhuma. E eu quero muito as nossas resenhas sem câmera. E isso eu tenho certeza que elas vão continuar. Boa. Justo. Juntos? Só assina embaixo o que vocês falaram. Resumidamente, senti muita falta. Um cara que eu aprendi muito, não só de futebol, mas de vida. Baita de um profissional, um grande amigo. Eu sou um cara que você conhece, refratário, um cara da casinha, não sei o quê. Demorei pra fazer a coisa certa, que era ficar muito amigo de uma pessoa que parece muito a gente. Então, vai ser uma grande perda. Mas olhando para trás, é o que vocês falaram. É uma baita de uma história. Obrigado por tudo e por me convidarem para esse projeto também. E tenho certeza que a gente vai sentir falta de você e vai continuar amigo, jogos, resenha, tudo. Só não aqui gravado, então respeito muito sua opinião e a decisão. Beijo do Magro. E não larguem a gente, né? Não larga a gente. É óbvio que a audiência Porra. vai cair, Vai a gente cair. sabe. Vai Vai que nem subir, tragédia não vai, também. não vai, Avisa não os vai, outros é. que o Dani saiu. O pessoal me segue. acha chato pra caralho. Muito pelo não, contrário, eu já recebi inbox que vão parar de assistir quando você Exato. sai, sério. É verdade mesmo. Mas a gente... É blefe, A gente, é chantagem. a gente capota, mas não breca. Beijo do Magro, Boa. até a próxima semana, com surpresa. Você vai ter que assistir. Eu vou assistir. Você vai ter que assistir. Valeu.